né? Sobre a doutrina do purgatório, para Scott, a doutrina do purgatório, a ideia do purgatório é a própria misericórdia de Deus, ou a própria amor da aliança de Deus. Uma coisa que ele fala, ou seja, que esse batismo de Cristo, veja, Cristo ia e batizava, né? Cristo batizava. Então, Cristo também estava batizando e Cristo também estava colocando os seus discípulos, dando autoridade aos seus discípulos a batizarem com fogo e Espírito Santo, né? Ou seja, esse fogo é o mesmo fogo falado no Velho Testamento em muitos momentos, inclusive aí na questão de Moisés, quando fala da sarça ardente, né? Da sarça ardente. Veja, um dos livros que é citado é de Karl Keating, chamado Catholicism and Fundamentalism. É um dos livros citados por ele. Eu creio que ele faz essa análise de ex-católicos fundamentalistas. É interessante como pessoas que eram católicas deixam de ser católicas e passam a ser ex-católicos rabugentos, né? Ou ex-católicos extremamente descontentes, ou ex-católicos, vamos dizer assim, que passam, inclusive, a questionar a Deus, né? Que passam que se tornam simplesmente alheios ou agnósticos por algum motivo em específico, ou algum trauma, ou alguma morte, ou alguma questão até mesmo mais racional, né? De suas vidas. Então, ou algum tipo de desencantamento, ou questões familiares, né? Então há vários exemplos, né? Vários testemunhos de pessoas que tinham talvez até mesmo uma vocação para o sacerdócio e que deixam a Igreja Católica rumo a serem pastores evangélicos, justamente para fugirem do celibato, fugirem e poderem se casar, constituir família e ao mesmo tempo ser um sacerdote, né? Coisa que dentro do catolicismo já é absolutamente algo absolutamente bem fundamentado, né? A questão do celibato daqueles que são sacerdotes, né? Ele cita várias universidades católicas, então ele vai começar a adentrar essas igrejas católicas, ele começa muito aos poucos, veja, e ele é convidado a dar uma entrevista, um testemunho e faz uma gravação. Essa gravação ganha fama nos Estados Unidos, né? É vendido várias e várias cópias dessas gravações. É muito interessante como esse fenômeno do rádio nos Estados Unidos até hoje é algo assim muito forte, né? Então muitas pessoas se informam ainda nos Estados Unidos por meio de jornalistas de rádio, né? Jornalistas conservadores, muitos jornalistas de direita ou jornalistas católicos ou mais religiosos, né? Então, no sentido conservadores do termo que eu estou dizendo, nesses quesitos e em outras questões também, né? As questões marianas merecem realmente um maior destaque, né? Na aula passada eu falei sobre o dogma da Imaculada Conceição, é um dogma aí da metade do século XIX. Falei também sobre o dogma da Assunção da Virgem, um dogma já do século XX. E quanto mais Scott estudava, mais ele percebia que, na verdade, a veneração a Maria era algo embasado biblicamente, algo que está em Atos dos Apóstolos, algo que está em Paulo, algo que está quando Cristo retorna, né, já ressuscitado, né, é algo que a presença de Maria está ali, a presença de Maria aos pés da cruz, né, a mãe do nosso Salvador, o sacrário de Deus, uma vez que Deus se fez homem, né, e que os cultos marianos, na verdade, para Scott, e essa é uma conclusão que ele chega, veja aqui, a gente não vai fazer esse juízo. Claro que vocês, a essa altura do campeonato, já devem ter percebido minha posição, mas antes disso, ele percebe que o culto mariano é cristocêntrico. Uma vez que a gente coloca
o culto à Virgem, né? Na verdade, essa veneração, esse respeito, né? Esse amor. Então a gente realmente está fazendo o quê? Um retorno às ideias cristocêntricas, né? Ideias cristocêntricas. Com relação ao Concílio Vaticano II, havia, portanto, a ideia de uma conversão diária, ou seja, uma comunhão diária. Essa é a ideia do... Me perdi um pouco aqui com relação a um barulho aqui que saiu, mas com relação ao Concílio Vaticano II, as ideias, aos estudos de Mariologia parece que ficam mais claros. Né? Mais claros. Bom, quando os dois eles decidem se tornar de fato católicos, vem uma questão que eu nunca tinha pensado sobre isso. Primeiro, a ideia da confirmação, a confirmação da fé deles, ter um padroeiro. E aí, o Scott escolhe São Francisco de Sales, que, segundo ele, na verdade, através de argumentações, combateu os protestantes na Europa. Né? E eu fiquei me perguntando quem seria então meu padroeiro, porque eu não sabia disso. Então, eu careço de estudos mais aprofundados com relação a isso. E ele disse que o seguinte, que quando Kimberley estava para se tornar católica, ele já havia pensado quem seria a padroeira de Kimberley. Quem seria, vamos dizer, uma tutora espiritual, uma santa da igreja, e ele pensou em Santa Elizabeth Ann Seton, que era uma religiosa, parece que fora protestante, ele explica toda essa questão, e que se desprendeu do reformismo, se desprendeu das ideias protestantes e se tornou católica, levando consigo muitas outras almas. A questão importante é a questão do capítulo 6 de João. Então, quando a gente vai em João 6, versículos 52 a 69, claro que é muita coisa. Então, a coisa começa a ficar realmente mais complexa, que é a questão da transubstanciação. Veja as primeiras palavras de 52, vamos ver. 52. A essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Portanto, a questão da transubstanciação está aqui presente, ou seja, nós bebemos e comemos. Comemos do corpo de Cristo, nós bebemos do sangue de Cristo, é tanto que há a velha canção, já podemos dizer que é velha, né? Do Padre Zezinho, né? És água viva, né? És vida nova, né? Então, essa canção do Padre Zezinho, né? De um batismo todos os dias, né? A questão da transubstanciação de Cristo, presente na hóstia consagrada, é algo instituído e instaurado pelo próprio Cristo em João capítulo 6, e aí merece principais estudos de vocês. Deixo para aqueles que são mais teólogos, entre os versículos 52 e 69, daria com certeza um estudo muito mais avançado, talvez, do que aquele que eu tenha condições de fazer. Uma questão que Kimberley coloca e Scott coloca é a questão de uma existência de uma idolatria a Cristo. Claro que existe uma idolatria a Cristo, né? E há uma idolatria a Cristo, né? Mas eu acho que o medo era o quê? Da idolatria do crucifixo, né? A idolatria do crucifixo, né? Há pessoas que têm medo do crucifixo, né? Há pessoas que têm medo do Cristo crucificado, né? Ou que têm receio, ou que têm uma certa aversão, né? Mas há pessoas que, na verdade, se apegam à cruz e que beijam e que abraçam e colocam no peito e vivem com esse crucifixo e que vivem reverenciando, vivem beijando, vivem lembrando, né? Então, são objetos. A gente é tão pequeno, na verdade, né? Que são objetos. Vinde a minhas criancinhas. Então, quando a gente
se coloca realmente como criança, a gente vê o quanto a gente é pequeno, a gente vê quanto a gente é mal, a gente vê quanto a gente precisa evoluir, o quanto a gente precisa crescer, o quanto a gente ainda precisa se desenvolver. Então a gente percebe o quanto a gente ainda precisa de objetos que nos lembrem, de estampas, de figuras, de imagens, de pinturas. E aí a gente tem toda a história da arte, da Renascença, do Barroco, nas pinturas, nas esculturas, na própria arquitetura dessas igrejas católicas, nos lembrando, nos fazendo lembrar, né? E isso para os iletrados, durante a Contra-Reforma, fica bastante... Contra-Reforma ou Reforma Católica, né? Isso fica bastante claro. A gente já fala agora em reformas religiosas numa forma em geral, né? Tamanho impacto no século XVI dessas reformas, tanto as reformas protestantes como a chamada reforma católica ou contra-reforma. Então a gente engloba já, nós historiadores já englobamos como reformas religiosas. Por que Maria seria, portanto, a rainha de Deus? A rainha do céu, a rainha mãe de Deus, né? A rainha mãe do céu. Porque se Cristo é rei dos reis, e aí a gente teria que fazer uma análise toda dos salmos, e aqui não teríamos tempo, nem sei se eu tenho essa competência, dessa autoridade, mas se ela é a mãe do rei, ela seria, portanto, a rainha mãe do céu, né? E a intercessora primeira, a mais santa entre todas as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres, né? Ave Maria. Então, em segundo lugar, o seu esposo, o castíssimo São José, né? que acreditou, que creu, né, antes de tudo, em seu sono. Aí a gente tem as esculturas de São José dormindo, né? Eu só vim entender isso depois de muito tempo. Tem coisas que a gente vai ver quando criança, né? Que a gente vai entendendo depois de muito tempo. São José dormindo, na verdade ele estava dormindo e sonhando, né? Também com o arcanjo Gabriel, né? A gente falou sobre Miguel, Gabriel, Rafael. Esquecemos ontem também de citar o próprio Lúcifer, né? Que é o anjo caído. Essa questão dos anjos, daqui a pouco a gente vai falar, mas sem entrar muito em grandes detalhes. Então, Maria, na verdade, ela é a grande preparação da obra divina. Ela é a grande obra-prima de Deus. Ela é a grande obra-prima de Deus. Ela foi preparada para isso. Né? Então, quando a gente diz que ela foi preparada para isso, e Deus viu graça para que ela se tornasse a mãe do Salvador. Então, não é qualquer coisa. Ela veja, no Magnífica, esse canto, ele fica bastante nítido, né? Bastante nítido. As palavras de Maria, no Magnífica, são palavras de total servidão. Ela é um exemplo de servidora, né? Ela é um exemplo de servidora. Então, sobre isso a gente já falou na aula anterior, né? Então, não há uma adoração, né? Porque não há sacrifício a Maria. O sacrifício que nós fazemos, a oferenda que nós damos, é a oferenda a Cristo. O sacrifício que a gente faz é a Cristo, o nosso Salvador, e não a Maria. Não há um sacrifício a Maria, né? Então, veja, a vida de Kimberly e a vida de Scott realmente é uma vida que, em 5 anos, né? Acho que 6 anos, entre 84 até 90, passa por muitas tribulações. 2 bebês prematuros, que seriam Rafael e Noel, né? Depois as questões de Kimberly com relação a Hebreus. Eu tinha marcado, mas agora já saiu. Mas com relação a Hebreus, eu vou citar o capítulo 12. Onde também fala sobre o Velho Testamento. Então, vê a comunhão dos santos, que é o que está no credo, e que Kimberly queria encontrar também. Ela queria entender isso. Veja, é difícil a gente querer entender tudo que faz parte de uma igreja de mais de 2000 anos. Né? A gente entender tudo isso, entender todos esses padres da igreja, todos esses doutores da igreja, todos essas bulas, esses documentos. Né? Então a gente teria que fazer uma aula aí de 4 horas
e ainda de 4 anos, sim, de 10 anos, para poder entender isso. E Kimberly ela vai numa questão do Velho Testamento que proibia a necromancia, ou seja, consultar os mortos para deles obter informações. É isso que o Espiritismo ele faz. Ele consulta essas almas, né? esses mortos. Em aula recente do padre Paulo Ricardo, ele fala sobre essas almas do purgatório. Né? Vou tentar deixar o link aqui embaixo. Será que nós podemos consultar as almas do purgatório? Né? Então veja, quando um padre morre, recentemente morreu o padre Quevedo, famoso aqui no Brasil, uma amiga católica colocou, né? Ele agora está rogando por nós e eu, tá certo, né? Ou seja, mas ele ainda não é santo. Então há a comunhão dos santos quando a gente fala o credo, né? A comunhão dos santos, né? A gente não está se referindo necessariamente a uma necromancia, porque a necromancia é pecado. A necromancia, isso fica, para Kimberly, isso fica claro. Quando ela cita Hebreus 12, vou ver se eu consigo encontrar aqui Hebreus 12 para que fique melhor para a gente. Né? Hebreus 12, desse modo, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado, corramos com perseverança ao combate proposto, com olhar fixo no autor e consumador de nossa fé, Jesus. Em vez de gozo que se lhe oferecera, ele suportou a cruz e está sentado à direita do trono de Deus. Né? Considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores e não vos deixei abater pelo desânimo. Esse é o capítulo do Hebreus 12, versículo de 1 a 3. Então, veja, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, estamos cercados da comunhão dos santos. Inclusive, a Santíssima Virgem Maria. Né? Então, quando Kimberly toma consciência disso, parece que realmente há um divisor de águas. É quando Kimberly realmente diz, não, realmente eu estou muito mais para lá do que para cá. Minha vida realmente tá difícil. Ela mostra uma série de tristezas, né? De confusões. Ela entra num processo de confusão. Quando ela vê esses quadros, quando ela vê imagens, né? Quando ela vê essas esculturas, né? Claro que a gente vê isso tudo hoje como um patrimônio, né, da humanidade, um patrimônio material da humanidade. Então, aí as obras fantásticas de Michelangelo, de Bernini, de Giotto, de Leonardo da Vinci, a obra mais recente restaurada de Leonardo da Vinci, o Salvatore Mundi, é muito bonita, né? De Rafael Sanzio, de Sandro Botticelli, de Caravaggio, de Tintoretto, de Tiziano, né? Enfim, dos caravagistas, outros pintores, até mesmo pintores que mais acadêmicos, né? É o caso de William Adolphe Bouguereau, né? E a gente vê essas imagens da Virgem, a gente vê essas imagens dos anjos, né? A presença muito grande de anjos na história da arte, né? Então, desses anjos que na verdade são figuras criadas, né? Na liturgia, veja, eles são criados, eles não recebem o Senhor, né? Quando a gente vê o nascimento de Cristo de Caravaggio, a figura principal, na verdade, nem é o Cristo está no chão, na manjedoura, tão pobrezinho, Maria bem acabrunhada, e o anjo por cima, né, da tela. Então a gente vê esse fenômeno da angelologia ou angeologia.
de maneira mais nítida e mais clara, né? É claro que para um estudo dos anjos, e aí a gente tem toda uma hierarquia angelical, os arcanjos, os serafins, os querubins, isso também é um assunto que pode ficar para outro momento, né? Ou até mesmo vocês em casa podem estar fazendo isso, né? Mas algo que ficou bastante, que modificou talvez a vida de Kimberly foi quando ela realmente rezou a primeira Ave Maria, né? Porque para ela era o quê? Era um jogo de continhas de recitação e repetição. E aí quando ela pegou o texto pela primeira vez e ela mostra ela mostra essa imagem, ela conta essa história, né? E ela rezou Ave Maria cheia de graça e o padre diz, continue, reze novamente, né? Como crianças que somos, né? Necessitamos dessa, essa é a visão católica, necessitamos dessa repetição. Em Apocalipse 12, 17, será que eu acho rápido? Eu não marquei, mas vamos lá. Já que estamos aqui, vocês dão uma esperadazinha aí. Então, capítulo 12 é sobre a questão da mulher, que é falado no capítulo 12 em Apocalipse 26, 27. Diz, 12, 17. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E ele se estabeleceu na praia, quando ele fala aqui, contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto de sua descendência. Então, se a gente vai contra a descendência, a sagrada descendência de Cristo, a gente vai contra essa descendência, a gente está indo, na verdade, contra a aliança, os mandamentos, e a gente, na verdade, está seguindo ao dragão, conforme o capítulo 12. A mulher e o dragão. Né? Veja, essa questão do Apocalipse é algo realmente que eu nunca tinha prestado atenção. O próprio Scott e Kimberly, eles prestam atenção a isso, e algo que realmente faz muito sentido. Também cita São João em 19, capítulo 19, desculpa, de 26 a 27, quando diz: quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Então o discípulo guarda Maria, toma conta de Maria, né? E Maria toma conta dos discípulos, né? Então, veja, Maria era esse sacrário do Senhor. O Cristo na cruz dá essa mensagem, deixa claro isso, né? E nós, quando recebemos a Eucaristia, nós passamos a ser sacrários vivos do corpo e do sangue de Cristo, né? Já na questão de Kimberly, eu falei ontem que ela trabalhou de uma maneira diferente de Scott, né? O testemunho dela é como estações do ano, e ela chega finalmente no verão, né? Quando ela, de fato, ela abraça a fé católica, né? A essa altura do campeonato, o seu marido, Scott, já fazia fama com aquelas gravações. Ele chegou a fazer uma peregrinação a Roma a convite do seu próprio sogro, né? Porque os padres do Vaticano, os membros do Vaticano, queriam fazer uma espécie de conferência sobre a pornografia, contra o uso de drogas, e eles foram convidados, uma vez que Kimberly e Scott já tinham estudos sobre isso. Então,
coincidentemente, né, ele vai a Roma e ele se encontra com João Paulo II. Né? E qual a surpresa? Que quem apresenta João Paulo II é justamente o seu sogro protestante. Né? Ele já estava na Universidade Católica de Steubenville. Né? Steubenville. Portanto, ele já estava, de certa maneira, já um pouco mais avançado, enquanto Kimberly, claro, por questões da confusão, por questões domésticas também, ela teve outro filho, que foi o Jeremias, e o nascimento do filho em 91, já sendo batizado em seguida, já dava, vamos dizer assim, já deu novo ânimo para ela, então ela coloca essa etapa como etapa do verão de suas vidas. Né? E o próprio João Paulo II, ao saber quem é esse rapaz da Universidade de Steubenville, ele é convidado para o Scott Hahn, ele é convidado a assistir à missa matinal do Papa com os cardeais, com os padres, e ele diz trimtamente, sou eu. Né? Depois o Santo Padre, o Papa João Paulo II, vai ter com ele uma conversa breve. Parece que o Scott, ele em um parágrafo, ele resume toda a vida dele. Olha, eu fui protestante e fui presbiteriano minha vida toda, lutei muito e lutei contra todas essas questões e estou aqui como católico e abracei a fé católica e ainda estou entendendo esses mistérios todos e ainda estou meditando sobre isso. E parece que o Papa só diz, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, né? Deus abençoe a graça de você estar aqui, né? Sobre a angiologia ou angelologia, também é necessário a gente fazer a ponte com a demonologia. Né? Isso aí vocês podem pegar em vários livros. Eu sempre cito a História do Medo no Ocidente, de Jean Delumeau. Esse livro é fantástico. Né? Então, sobre a questão da demonologia, né? o medo do demônio, o medo das mulheres, o medo das bruxas, heresias, bruxarias em geral, feitiçarias em geral, toda essa questão da Inquisição. Eu já citei aqui o Hobbes, né, também. Então vocês podem estudar por eles. Eu já tinha também citado em aulas anteriores o livro de José Rivaí Macedo, mas é um livro introdutório, é um livro fininho, é um livro que tem ainda algumas caricaturas, né? Então precisa ser lido com esses cuidados. O Delumeau também parece que há um exagero nas questões demonológicas. Veja que esses anjos caídos, a demonologia, também está presente na história da arte, né? Na história da arte. Então muitos anjos caídos são pintados, né? E sempre há muita polêmica, né? Quando a gente vê, por exemplo, um artista novo, como é o caso de Roberto Ferri, italiano, que tem seu talento, mas que pinta esses anjos caídos e com uma certa sexualidade muito exacerbada, né? Mas tenta ser um neo-barroco. É claro que ele é muito novo, ele deve ser um pouco mais velho que eu vou completar 34 anos daqui a alguns dias. Eu não sei quanto Roberto Ferri deve estar agora, mas deve ser aí na faixa dos 38, ainda novo, então ainda precisa da maturidade. Está colocado aí como novo Caravaggio, geralmente nos grupos do Facebook, o Conhecer, né? Le Conhecer, sempre que se coloca Roberto Ferri, Roberto Ferri sempre traz aí muitas oposições, né? É um Caravaggio do século XXI, né? Mas enfim, resumindo, a conclusão que o Scott e a Kimberly chegam é que sem Eucaristia não faz sentido. Não faz sentido. Então falta a Eucaristia para os reformados. Seria isso? Né? E ele diz em 1 Timóteo, acho que é necessário a gente ir lá. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Ele diz aqui, o mistério da piedade.
Eu vou pular o 14 e vou direto para o 15. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. E continua. Ele não cita o 16 não, mas eu vou citar aqui. Sim, é tão sublime, unanimemente o proclamamos. O mistério da bondade divina. Abrem aspas. Manifestado na carne, justificado no Espírito, visto pelos anjos, anunciado aos povos, acreditado no mundo, exaltado na glória. Eis o mistério da piedade na primeira carta de Timóteo. Então, essa é a conclusão. Sem a Eucaristia, faltando a Eucaristia, faltaria a própria graça, na visão de Scott e de Kimberly Ham. Né? Então vocês podem dialogar com Daniel Hobbes, vocês podem ler o livro de José Rivai Macedo, vocês podem ler o livro História do Medo no Ocidente, de Jean Delumeau. Né? Acho que também vocês podem pegar o Malleus Maleficarum. Né? Tem que tentar estudar mais a Inquisição, né? Tirar um pouco essa barreira, essa coisa extremamente hiperbólica que uma pleiade de historiadores e outras pessoas sem noção acabaram, vamos dizer assim, maquiando dados, exorbitando demais algumas questões. Claro que houve excesso, a gente não está medindo morte não, viu? Aqui não. Também essa questão de Lutero ter visto um papado totalmente frágil, um papado acovardado, um papado... parece até uma política brasileira de alguns anos agora. Né? Eu acho que a visão do Lutero era essa, né? Uma visão também política. Lembremos que ele era um cara muito político. Né? Ele também queria se desvencilhar de algumas coisas. Né? Então, sobre isso, o padre Paulo Ricardo está dando um curso justamente agora, nesse momento, sobre Lutero, sobre a Reforma Protestante, sobre toda a biografia de Lutero, sobre também eu creio que ele cita o Calvino, né, que aqui é uma questão mais central, uma vez que os presbiterianos, a gente está trabalhando os presbiterianos calvinistas. Então, nessa quarta aula, nós continuamos, né, o tema de reforma protestante, de reformas religiosas como um todo, do catolicismo romano, a visão do livro Todos os Caminhos Levam a Roma, né, que tem um nome em inglês, Home Sweet Home, né, que é um livro escrito em testemunho. Vou deixar também aqui um link para a entrevista de Scott e Kimberly Ham. Ela é em inglês, certo? Vale a pena. Também trouxemos aí algumas discussões que carecem de maiores fontes nesse momento, né? Estou em João Pessoa, não estou em Campina Grande, então não estou com minha biblioteca, então não tenho como mostrar essa literatura, então ela está toda em PDF, não tem como eu mostrar isso, não sei como eu mostro isso para vocês. Então alguns problemas de gravação e de tecnologia estão sendo vistos, né, constantemente. Inclusive alguns problemas com relação ao YouTube, mas eu creio que deu tudo certo nessa aula, assim espero, né? Então, as questões que merecem melhores fontes, melhores diálogos, a Mariologia, né, ou seja, o culto mariano, que não é uma adoração, mas que para os evangélicos é uma adoração, mas que para os católicos é uma veneração, um respeito, né? A questão da iconoclastia e da iconofilia, a questão do Theotokos, Maria como a mãe de Deus, né, rainha, mãe dos céus, uma vez que ela é mãe do Rei dos Reis. Né? Questões mais polêmicas sobre a transubstanciação do corpo e do sangue de Cristo, isso é muito mais profundo. Já falei sobre a questão da necromancia, isso é ponto pacífico, é pecado, não é. Dentro do Velho Testamento, a necromacia chamava os mortos para se manifestarem de forma alguma, mas a comunhão dos santos é outra coisa totalmente diferente. E aí a gente utilizou Hebreus 12, mostrou bem direitinho. A própria Kimberly, ela se coloca como uma pessoa que entende essa comunhão dos santos. Também falar sobre algumas leves críticas que eles fazem
a Igreja Católica, né? Primeiro, que os próprios católicos muitas vezes se deixam levar pelas críticas. Não se defendem, não sabem se defender. Não têm conhecimento. Muitos católicos não têm conhecimento. Isso é fato. Eu acho que está acontecendo um fenômeno no Brasil que é esse retorno, inclusive é algo que a gente tem trabalhado muito, que é um retorno a esse catolicismo, né? Inclusive de protestantes retornando à Igreja Católica, ou adentrando, né, pela primeira vez a Igreja Católica, sendo batizados, né? É claro que isso tem a ver com o movimento conservador do Brasil, o retorno da direita ao poder, etc, etc. Tem a ver. A influência de padres católicos eruditos, como o padre Paulo Ricardo, a influência de escritores e intelectuais católicos, é o caso de Olavo de Carvalho, né? E por aí vai. E por aí vai. De historiadores católicos, né? De historiadores católicos, o meu orientando de mestrado é católico, o professor Carlos André, né? De professores de história que estão dando cara a tapa e falando abertamente sobre essas questões, mas sempre com a prudência necessária, né? Com a seriedade necessária para que a gente realmente chegue a boas conclusões, né? Para que a gente transcenda até mesmo as conclusões que foram sendo tomadas durante a aula e possa ir um pouco mais longe, ou possa ter que retomar os velhos clássicos, né? Ou seja, retomar o tomismo, ou estudar o tomismo e as coisas mais atuais sobre a igreja, né? A igreja de Roma. É interessante que já no final o Scott ele fala, né, me encontrei com o vigário de Cristo, né? E assim ele, de certa maneira, um cara que era anticatólico, antipapal, né? Ele diz assim, ele criticava os papistas, ele diz, me encontrei com o vigário de Cristo, me encontrei com o santo padre, né? Ou seja, me encontrei com o sucessor de Pedro, né? E certamente ele beijou as mãos do agora São João Paulo II, né? Então são esses pontos que merecem maiores considerações também. A angelologia, ou angelologia, a demonologia em subsequente, a questão da história da arte também, como essas figuras angelicais, elas foram sendo representadas desde a Idade Média, né? Passando pela Renascença, passando pelo Barroco, no Brasil com a questão do Rococó, no Brasil com relação a Minas Gerais, no Brasil com relação a Aleijadinho, a gente pode ver isso, a Ataíde, né? Como é que esses anjos foram sendo pintados, foram sendo retratados. É uma questão também importante. Tá bom? Então, a gente vai finalizar aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Não se esqueçam de se inscrever e também de curtir ao vídeo. Obrigado, até lá.